Bom dia! Vamos hoje estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos, item 9, a cólera, ok? Então, vamos fazer uma prece, primeiramente agradecendo por mais um dia de vida, que nós possamos, no dia de hoje, receber a inspiração dos nossos amigos espirituais, que nós estejamos abertos e dispostos a ouvi-las, para que possamos nos encaminhar da melhor forma possível no dia de hoje, que a nossa vontade determine o que vamos pensar, fazer, sentir, falar, e que isso esteja de acordo com os ensinamentos do Cristo. Que nós possamos fazer um estudo inspirado e compreender da melhor forma possível esses ensinamentos. Que assim seja. Então, vamos lá. A cólera. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Levados pelo orgulho, vos julgais mais do que sois, a ponto de não suportardes uma comparação que possa vos rebaixar. E vos considerais tão acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja em posição social, ou em superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Ficais encolerizados. Então aqui está dizendo que nós temos uma tendência a nos acharmos superiores e por isso não gostamos de ser comparados com outras pessoas. Isso aqui é claro que está falando de uma forma geral, né, gente? Também existe gente que não se encaixa, obviamente. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos igualam aos brutos e vos fazem perder a razão e o sangue frio. Quando a gente se encoleriza, né, se enche de cólera, se enche de raiva, nesses momentos parece que nós parecemos brutos, nos igualamos aos brutos, perdemos a razão. Ele está chamando aqui esse momento, essa situação de demência passageira. Procurai o porquê disso e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Então, em geral, quando a gente fica com raiva é por orgulho, por sentir ferido o nosso orgulho. Quando a gente diz aqui nós, né, a gente sente ferido o nosso orgulho, nós isso, nós aquilo, eu estou falando de toda a humanidade, da humanidade como um todo, de características comuns dos seres humanos, tá? Não é o orgulho ferido por uma opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos. Então, tá querendo dizer assim, às vezes a gente poderia estar recebendo um conselho sábio, uma oposição justa, uma opinião sincera, e nós rejeitamos por orgulho, né? Por nos sentirmos ofendidos quando algo discorda da nossa visão, da nossa opinião, da nossa forma de agir. É comum acontecer isso, né? Das pessoas rejeitarem algo que poderia ser bom para elas, porque as críticas são essenciais para o nosso crescimento. É claro que a gente não vai dar atenção quando a gente sabe que a pessoa... Aliás, deixa eu continuar a frase, depois eu falo aliás. Quando a gente sabe que a pessoa está falando aquilo com o objetivo de nos magoar, com o objetivo de nos colocar para baixo, de destruir.
Quando a gente percebe isso, a gente realmente não deve dar bola, porque senão a gente vai ficar perdendo tempo e perdendo energia com coisas que não vão nos fazer bem, né? Então, quando a pessoa vem com esse intuito de criticar no mau sentido, aí a gente não precisa dar atenção mesmo, porque não tem necessidade e não tem utilidade, né? Agora, quando a gente percebe que a pessoa está apenas discordando de algo, porque ela tem direito de pensar diferente, e ela está expondo para nós um pensamento, uma opinião, uma visão de mundo, uma visão daquela situação diferente, é bom para nós ouvirmos aquilo que ela tem a dizer. Então, é uma oportunidade que a gente tem de entender, se deparar com argumentos contrários ao que a gente pensa e ou reforçar o nosso pensamento, argumentos que não nos convencem, ou de rever o nosso posicionamento. E é assim que a gente cresce. Muitas vezes nós não enxergamos aquilo que pode ser melhorado em nós mesmos. E aí vem alguém e nos diz. Agora, se a gente tiver com orgulho exacerbado e se sentir ofendido com correções, com discordâncias, a gente perde a oportunidade de crescer. Porque com essas crítica não é uma palavra negativa, é uma palavra que foi deturpado o sentido dela como se sempre fosse ruim. Mas crítica, ela pode ser vamos entender como um questionamento. Quando se questiona a nossa opinião, quando se questiona a nossa visão de mundo, a nosso entendimento de alguma situação, isso não deveria ser uma ofensa para nós. É uma ofensa quando a gente se acha tão superior, como disse aqui no primeiro parágrafo que eu li, quando a gente se acha tão superior que é impossível estarmos errados, que é impossível ter algo a ser acrescentado na nossa visão, que é como se nós fôssemos completos e perfeitos. E aí, nessas horas, a gente perde a oportunidade de aprender e de melhorar, que é a razão de vivermos, né? Para que nós estamos aqui? Para que nós estamos nesse mundo se não for para isso? Não faz muito sentido se a gente não, na minha visão, não faz muito sentido nada disso, nada que a gente vivencia aqui nessa encarnação, no planeta Terra, nessa vida, não faz muito sentido se não houver um intuito de crescimento. Tá? Então, já que é assim, já que estamos aqui para isso, e para que possamos viver de um jeito melhor, para que possamos atingir um patamar superior na existência, um patamar superior no acesso, entre aspas, à felicidade, na nossa capacidade de ser feliz, se para isso é necessário o crescimento espiritual, então devemos aproveitar todas as oportunidades, e não, por orgulho, fechar a nossa mente, fechar as portas para esse entendimento daquilo que podemos melhorar, certo? Não é o orgulho ferido por sua opinião contrária que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? A própria impaciência decorrente das contrariedades frequentemente fúteis prende-se à importância que cada um atribui à sua própria personalidade, diante da qual acreditais que tudo deve se curvar. Então eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha forma de enxergar as coisas, e tudo aquilo que é contrário, não só pessoas, como situações que tá falando aqui, ó, contrariedades, eu fico irada, encolerizada, porque eu dou importância demais para aquilo que eu acho, para o jeito que eu acho que as coisas devem ser. Na sua impaciência, o homem colérico se volta contra tudo, desde a natureza bruta até os objetos.
que acaba por destruir, por não lhe obedecerem. Se nesse momento ele pudesse ver-se a sangue frio, teria medo de si próprio ou se acharia ridículo. Então aqui quando a gente quer que tudo aconteça na hora e do jeito que a gente quer. E às vezes com coisas grandes, né? Ou com uma coisa pequena, ou sei lá, um equipamento que não funcionou exatamente na hora e do jeito que eu queria. Já é motivo de cólera, porque como algo pode não me obedecer, né? É isso aqui que tá falando aqui da nossa forma de encarar as coisas que acontecem ao nosso redor. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros. Porque tá falando assim, se a gente pudesse se ver, né? Nessa hora que a gente se encoleriza pelas coisas, se a gente pudesse se ver, a gente teria vergonha, a gente se acharia ridículo. Então, por aí a gente deve compreender o que os outros pensam de nós nessa hora. Que julgue por aí a impressão que deve causar aos outros, ainda que seja por respeito a si mesmo, cumpre-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então, por mais que seja respeito a si mesmo, e não uma soberba exagerada, mas um respeito a si mesmo, a sua forma de encarar, as experiências vivenciadas, enfim. Se a pessoa, mesmo que a pessoa tenha uma certa razão de valorizar a sua forma de enxergar, né? Que respeite a si mesmo, que isso represente um respeito a si mesmo. Mesmo assim, a gente deve se esforçar para não se encolerizar com as ações, opiniões diferentes das nossas. Ou mesmo quando as coisas não funcionam exatamente como nós queremos. Se soubesse que a impaciência e a exaltação não resolvem nada, que alteram sua saúde e até mesmo comprometem sua vida, veria que ele próprio é sua primeira vítima. Bom, agora nós sabemos, né? Tá falando, se soubesse que a impaciência altera a saúde, compromete a vida, saberia que é a sua própria vítima, que é a sua primeira vítima. Tá falando, se soubesse, agora a gente sabe. Agora já tá claro, né? Que acontece isso. Além disso, uma outra consideração deveria detê-lo, o pensamento de que torna infelizes todos aqueles que o rodeiam, quando a pessoa é colérica, né? Quando ela age dessa forma como nós lemos desde o início desse item até agora. Lemos e comentamos. Então, quando ela age assim, ela faz infeliz todos à sua volta. Se tem coração, não sentiria remorso em fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal, se num acesso de raiva cometer um ato do qual tiver que se arrepender por toda a vida. Aqui já está falando de uma cólera exacerbada, né? Aquela que pode levar a pessoa a realizar loucuras. Mas nós temos que... Aí é perigoso a gente parar nesse momento e pensar assim, mas eu não chego a esse ponto de ter essa cólera tão exacerbada que poderia me levar a cometer uma loucura, a cometer um ato do qual me arrependesse pro resto da minha vida. Tudo bem, eu acredito que a maioria das pessoas não chega a esse ponto. Mas a ideia é a gente observar no nosso dia a dia se nós não temos mini acessos de raiva. Porque esses mini acessos de raiva não vão nos levar a cometer loucuras, mas somados nos tornam pessoas difíceis de lidar, insuportáveis, chatas, e prejudica a nossa saúde e prejudica as outras pessoas que estão ao nosso redor também. Então, os mini acessos de raiva também são algo que a gente deve dar atenção para evitar, né? Tentar pensar dessa forma, que tá dizendo aqui, mas se eu tenho a raiva de alguma coisa, se eu tenho essa cólera em relação às pessoas e situações, significa que, por mais que não pareça, significa que a gente se acha melhor e a gente acha que o nosso jeito é o que deveria
prevalecer na hora e do jeito que a gente quer. Em resumo, o homem que tem um temperamento colérico não deixa de ter certas qualidades no coração, mas pode impedi-lo de praticar muito o bem e pode levá-lo a praticar o mal. Isso basta para fazer esforços para dominá-la. O espírita deve ainda levar em conta uma outra razão. Ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Então é isso, pessoal. Vamos tentar, né? Digo por mim, tentar ter menos momentos em que as contrariedades me deixam raivosa, né? Momentos em que, por mais que eu tenha certeza que a situação não deveria ser daquela forma, eu posso estar errada, mas mesmo tendo certeza, por dois motivos, porque eu posso estar errada e porque é péssimo ficar se encolerizando, eu vou buscar ter menos acessos de raiva, menos momentos em que eu fico brava porque as coisas não são, ou não acontecem, ou não agem, ou não falam, ou não são na hora e do jeito que eu quero, né? Então, vamos finalizar por aqui. Amanhã nós continuamos com esse mesmo assunto, a cólera, e aí nós vamos amanhã finalizar o capítulo 9. E o próximo capítulo é Bem-aventurados os que são misericordiosos. Temos muito aprendizado. E são aprendizados que nós podemos e devemos colocar em prática em nossas vidas. Então é por isso que sempre nas preces eu peço. Porque não faz sentido a gente ficar estudando só para ter informação, intelectualmente termos aquele conhecimento. Vale a pena quando ele é colocado em prática, né? Então, vamos mais uma vez finalizar com uma prece de agradecimento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos visualizar Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso governador, nosso guia, caminho e luz. Vamos visualizar para nos conectar o máximo possível com as energias que envolvem esse ser maravilhoso, esse ser perfeito que veio nos ensinar, e pedir que na medida das nossas capacidades, na medida das nossas possibilidades, nós possamos todos os dias melhorar um pouco, que nós possamos todos os dias avançar um pouquinho nessa estrada da evolução espiritual, que é o nosso destino final, o destino de todos nós. Que assim seja. Então, um beijo e até amanhã.